Quem diria, cara, que o jogo que nós estávamos aguardando, uma sequência tão esperada de um jogo extremamente amado, um jogo que causou ansiedades, expectativas, desejos e sonhos em seus fãs, que lançou poucos trailers, mas que já foi o suficiente para deixar todo mundo extremamente hypado, quem diria que esse jogo não seria GTA 6 e sim Silksong? Chega a ser engraçado, cara. Quem diria que o Team Cherry ia chegar e ensinar uma lição para empresas gigantescas e milionárias de games que só se importam em tirar o nosso dinheiro e não estão nem aí pro produto final. Mas antes de falar sobre esse evento gigantesco para a história do mundo dos jogos que foi Hollow Knight Silksong, eu já quero deixar uma coisa bem clara. Se você vier aqui nos comentários e defender o GTA 6 porque ele é muito amado, ai como a gente quer o GTA 6 é muito melhor e maior que Silksong, eu já recomendo que você feche o vídeo, cara, porque se na sua cabeça é justo você querer enaltecer um jogo que já tá no seu 6º título, isso sem desconsiderar alguns outros a parte que teve, né, mas que já tá no seu 6º título, entupido de funcionário, entupido de dinheiro e com uma temática toda atraente, né, pro público mais jovem, armas e prostitutas, galera, tem drogas e crimes, com um joguinho de inseto e besouro feito por 3 caras que tava amando fazer o jogo, eu acho que você devia estar ligando um pouquinho do seu bom senso antes de vir defender nos comentários. Mas sinta-se livre para discordar do que eu vou falar, mas antes, vamos usufruir um pouquinho do que é esse marco gigantesco na história do mundo dos jogos? Porque vamos lá, cara, sequências de jogos são coisas meio arriscadas, porque se não tem uma progressão, se não tem uma evolução, se o jogo se mantém no mesmo nível, a gente já questiona, porque em tese deveria evoluir. Um exemplo muito bom disso é a saga clássica de Sonic. O primeiro Sonic tinha aquela aceleração toda dura e a cor dele era feia pra caralho, aquele azul era muito esquisito. As fases eram meio duras, não tinha como usufruir da velocidade e principalmente nem 7 esmeraldas a gente tinha. Já no segundo jogo a gente ganhou o Spin Dash, umas fases muito melhores pro quesito de aceleração, e ganhamos o Tails, que pra quem não entende porra nenhuma do universo do Sonic, é a namoradinha dele. E se você aí gosta de Sonic, eu provavelmente te ofendi com essa frase, mas não se sinta mal, eu também fico ofendido em dizer essa frase. E ganhamos as 7 esmeraldas que faz o Sonic virar um Super Saiyajin. Então tudo que tem de sequência a gente espera que pelo menos progrida um pouquinho. É algo que não acontece, por exemplo, na franquia de Far Cry, que é sempre a mesma merda. Pô, cara, até os Mario, mano, eu falei no último vídeo de Mario Galaxy, os jogos do Mario exploram um pouquinho a progressão de um jogo pro outro, mas pô, Far Cry, cara, um bagulho que tinha todo o potencial do mundo, nunca muda nada, é sempre a mesma porcaria. Mas então tá, a gente estabeleceu que uma sequência deve ser boa, deve ser bem feita e tudo mais, e que sempre vai vir com expectativa quando o primeiro jogo é bem feito. O que a gente conseguiria esperar de Hollow Knight 2? Porque o primeiro jogo é simplesmente maravilhoso. Eu não consigo botar defeito no jogo. A arte do jogo é linda, é feita à mão por um único cara que desenhou o jogo inteiro. O jogo é simplesmente lindo, muito bonito mesmo. As fases, a ambientação, os personagens, os inimigos, é tudo muito bonito. As músicas, eu não vou comentar sobre as músicas, porque eu sou um cara muito ligado com questões artísticas e música mexe muito comigo. Então assim, eu não tenho como expressar o tanto que eu sou apaixonado pelas trilhas sonoras de Hollow Knight. Isso sem contar a jogabilidade narrativa do jogo, a história dele é muito boa e o jogo é divertido de se jogar, você tem milhões de combinações diferentes pra fazer e tal, é muito legal. E toda essa experiência super ambientada, interessantíssima pra você ter, custa obviamente uns R$500, né? Não custa nem R$100 direito, né? Não custa, né? Feito por 3 caras que deram vida no jogo, né? Mas como que a gente vai fazer uma sequência digna pra um jogo desse, cara? Deve demorar um tempinho aí, né? Pelo menos uns 2, 3 anos. 7 anos, cara. 7 anos pra produção e entrega desse jogo. Já tava quase virando lenda urbana, um delírio coletivo, a galera já tava quase desistindo desse jogo. Porém, depois de todo esse tempo, a gente recebeu uma obra de arte, um jogo feito com tanto carinho e sem a menor pressa. Um jogo que durante a sua produção com certeza passou longe do conceito de vamos lá galera, vamos rápido que a gente tem que ganhar dinheiro, produzam. E aproveitando que eu falei a questão sobre
ganhar, esse jogo custa tipo 1/4 ou 1/6 de jogos que não tem a mesma popularidade dele, porém são de empresinhas maiores. Hollow Knight Silksong chegou com uma popularidade tão absurda e tão gigantesca que ele conseguiu ter mais players simultâneos que o novo jogo do COD. Jogo esse que é multiplayer e que tem uma franquia extremamente extensa com uma base de fãs muito forte. E ele conseguiu ter mais que o dobro de pessoas jogando simultaneamente. O número de pessoas que comprou o Silksong e pegou pra jogar foi tamanho que a Steam explodiu. E é nessa hora que você deve estar meio deprê, pensando que, pô, cara, esse jogo com toda essa moral aí, essa sequência e tal, pô, fiquei com vontade de jogar tanto o primeiro quanto o segundo. Mas, pô, juntando esses dois jogos deve dar o quê? Tipo uns R$800, não, R$600. O dólar tá muito caro, né? Tá muito puxado. Então, meu amigo, isso seria uma realidade se o Team Cherry pensasse muito na questão de dinheiro antes de pensar em eu quero muito que os fãs joguem esse jogo. E não foi esse o caso. Tanto que em dólar esse jogo tá em torno de $20, o que é bem pouquinho. Ah, mas aí pra gente então na conversão deve estar aí em torno de uns 100, R$110, né, se for pensar. O dólar tá 5,50, 5,60, então ainda tá um pouquinho puxado, mas pelo menos não tá os 300 conto que é a maioria dos jogos, né? Não, meu amigo, eles se deram ao trabalho de fazer preço local. Então no Brasil tá em torno de R$60. Não sei se você consegue entender a diferença, que na minha opinião é bem clara, entre empresas grandes que estão pensando, por favor, compre o meu jogo e me dê dinheiro, e a Team Cherry que tá pensando, cara, eu preciso arranjar um jeito dessa história ir mais longe, da galera ter a experiência desse jogo, tanto da galera que já é fã e que tá doido pra sequência, mas também pra pessoas novas. Eu preciso abrir portas, eu preciso tornar esse jogo acessível. E Hollow Knight Silksong chegou de uma forma completamente contramão de tudo que foi feito e que tem sido feito em relação a jogos e mídia no geral. Porque o que os cinemas, o que os jogos grandes fazem para aumentar a venda de seus produtos, aumentar a ansiedade e tudo mais? Eles contratam, pagam algumas pessoas para assistir ou para jogar antes, para já dar uma opinião positiva, fazem venda de chaves antecipadas limitadas para gerar ainda mais ansiedade. Então no dia que o jogo sai pra todo mundo, já tem uns 15 tutorial de como jogar o jogo, já tá exposto os 10, 20 finais diferentes, como pegar cada um deles, o seu streamer favorito já tá produzindo 15 litros de live sobre esse jogo. Porém, Silksong não gostou muito dessa ideia e quis fazer uma coisa totalmente diferente e bem arriscada, na verdade. Silksong obrigou todo mundo a ter a mesma experiência ao mesmo tempo, não tinha spoiler, teve uma pequeniníssima gameplay do jogo, tipo, se bem me lembro, durava o que? 30 minutos, mais ou menos, você jogando de forma linear, eu não lembro exatamente, mas era bem curto. E nada mais, você não tinha spoiler, você não tinha vazamento, não tinha nada. Os jogadores foram colocados na mesma posição. E essa questão do jogo ser feito com tanto carinho e não ser um jogo voltado pro dinheiro, voltado só pra lucro, conseguiram despertar até um pouco de bondade dentro da galera que faz pirataria de jogos, dos hackers de modo geral, porque até eles estão incentivando você a comprar o jogo. E vamos combinar, cara, você aí com seus 16, 18 anos, você dá um jeitinho de comprar às vezes uma caixinha de paçoca e vender pros seus vizinhos, vender pros seus amigos, vender pros seus familiares, e você mesmo paga o jogo. Pô, vamos comparar com algo alto de verdade? Olha a facada que a Nintendo tá metendo na gente e que acaba fazendo com que as outras empresas sigam o mesmo rumo. A porcaria do Nintendo Switch 2 tá quase R$5.000, cara. Isso é dinheiro que, se você juntar mais um pouquinho, você tira uma moto. Com 5 Switch 2 você compra um rim, irmão. Um rim! O Team Cherry tinha a oportunidade de botar o preço que quisesse nesse jogo, porque quem realmente gosta da franquia e tava aguardando essa continuação, ia dar um jeito de pagar, ia dar um jeitinho ali, ou ia cair na pirataria, mas ia dar um jeito de jogar o jogo. Mas é aí que mora o ponto, nunca foi sobre isso. Os caras estavam se divertindo
divertindo fazendo o jogo. Ok, é o trampo deles, tal, beleza. Mas eles estavam se divertindo, eles estavam se entregando de verdade. E o maior propósito do jogo deles não tá em te vender algo pra você dar o máximo de dinheiro pra eles. Eles podiam colocar esse jogo, cara, 300 conto. Quem gosta dá um jeito. Não, eles colocaram de um jeito que até quem nunca jogou, nem mesmo Hollow Knight, se aventurou nesse jogo. E isso pra eles é maravilhoso e pra nós também. Porque as empresas ficaram todas putinhas, chorandinhas, porque Silksong mostrou que dá pra fazer jogo sem mirar só em lucro. E aí agora eles estão na competição. Porque o Jim Cherry mostrou pra gente que uma empresa de 3 malucos esforçados e que amam o que fazem e amam sua comunidade conseguem fazer um jogo de qualidade extrema, carinho, esforço e dedicação extrema e não cobrar algo próximo a um salário mínimo num jogo. E é isso que Hollow Knight e Silksong significa. É um respiro pra gente. É ver que nem todos os desenvolvedores estão só aí pro seu dinheirinho e tudo mais e vão tentar extorquir a gente. Não, dá pra fazer diferente. Dá pra você se importar mais com a sua história, com os seus fãs, com o seu produto, do que só com o que vai retornar pra você. Opa, você ainda tá aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ter acompanhado até o final. Se você puder, deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. A gente vai falar de muita coisa diferente aqui. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos, coisas que vocês gostariam de falar comigo. Comenta aqui o que você acha e a gente se vê na próxima.